Você sabe quais são as 4 principais ideias de evolução? Quais foram os cientistas que a propuseram? E por que nós, seres vivos, temos tantas variabilidade? E por que somos tão diferentes? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco das 4 principais ideias de evolução e pensamentos que nós temos na nossa história. Então, bora lá! Primeiro de tudo, nós vamos falar da ideia inicial, um pontapé que deu a ideia da evolução, que era o fixismo. O fixismo era a ideia que os seres vivos já existiram de alguma forma prontos, imutáveis, ou seja, não teriam um processo de evolução, mas sim existiram prontos, sem modificações que ocorreriam ao longo do tempo. Essa ideia também está muito baseada a um ser superior, que haveria criado seres vivos totalmente prontos, com cada uma função sem evoluírem. No entanto, essa ideia foi bastante questionada, e aí vem um segundo tipo muito importante, que é o lamarckismo. O lamarckismo ele foi criado pelo naturalista francês Jean-Baptiste Lamarck. Bom, ele foi um cientista muito importante e durante toda a sua vida ele foi bastante reconhecido, ele conheceu Napoleão e outras figuras importantes. A gente sabe atualmente na ciência que a ideia que ele propôs não é a correta, mas não se deve desprezar, porque através dele foi muito importante para que o Darwin, outro cientista muito importante, trouxesse as suas ideias de evolução. Bom, Lamarck ele avaliava ossos, dessa forma, avaliando os ossos de diferentes espécies em determinado momento, ele observava mudanças na fisionomia, dessa forma podia observar várias coisas, o habitat, a alimentação e também as pressões que tinham. E dessa forma, ele desenvolveu um livro, um documento, a Filosofia Zoológica em 1809. A filosofia zoológica ele traz uma ideia do lei do uso e do desuso. O que isso significa? Dependendo do ambiente em que estiver aquele ser vivo, as pressões, as necessidades que o meio vai exigir, vai modificar o ser vivo. Então, por exemplo, eu estou aqui, na Terra, eu não preciso ter brânquias. No entanto, se eu for para o mar e decidir viver no mar, o meu corpo iria desenvolver brânquias para que eu pudesse me adaptar às necessidades que o meio trouxesse. E dessa forma, aquilo que não estava sendo utilizado, como por exemplo o meu pulmão, pararia de existir. Então dessa forma, o Lamarck acreditava nessa ideia, a lei do uso e desuso. Se você está utilizando, ela vai se manter. Se não está utilizando, não vai mais existir. E se precisar de algo pela necessidade do meio ambiente, ela vai passar a existir durante a vida. E essa característica que é adquirida vai ser passada para os próximos descendentes, a lei da transmissão de características. Então, o Lamarck se baseava nisso. Então, vamos dar 2 exemplos importantes. Primeiro, dos peixes pulmonados. Então, o que existia? Inicialmente, existiam peixes que não eram pulmonados. Toda a população inicial não era pulmonada. No entanto, por algum motivo que a gente não precisa saber, houve uma necessidade do ambiente em precisar ter um pulmão. E dessa forma, os peixes desenvolveram, certo, o pulmão, de acordo com a lei do uso e desuso, e através da transmissão das características adquiridas, os descendentes também tiveram essa característica. Então, Lamarck acreditava nessa forma. Ou a gente pode observar de acordo com as girafas. Então, Lamarck ele acreditava que só existia inicialmente uma população inicial de girafas com pescoço curto. No entanto, devido a uma necessidade do ambiente de modificação, o pescoço começou a se alongar, de tanto ela esticar para pegar comida, por exemplo, começou a se esticar. Essa característica ali do uso e do desuso se desenvolveu e depois passou para os descendentes. Então Lamarck acreditava nessa ideia e se propagou durante grande tempo, até a chegada de um importante cientista que foi o Darwin. Bom, o Darwin, por outro lado, ele era de uma família muito rica, e ele foi muito inspirado desde pequeno a seguir uma carreira religiosa. No entanto, ele não seguiu. Ele era muito curioso, em relação dessas coisas de evolução, dos seres vivos, e por conta disso ele decidiu pesquisar. Ele foi bastante impulsionado pela teoria do Lamarck. Ele ficou pensando, será que é isso mesmo? Será que a teoria do Lamarck está certa, da evolução? E dessa forma ele decidiu fazer uma série de experimentos. Na verdade, ele decidiu fazer uma grande viagem. Ele foi em várias ilhas e observou uma série de características dos seres vivos, o bico,
o pescoço e vários outros locais importantes, né, também para realizar uma conclusão, para ver se realmente a ideia do Lamarck estava correta. E depois que ele fez essa grande viagem em ilhas como Galápagos, ele conheceu um importante cientista chamado Thomas. E dessa forma ele foi inspirado por uma ideia do Thomas que batia com uma série, né, de coisas que ele tinha adquirido de informações na sua viagem, que é a população, o crescimento de uma população não acompanha a disponibilidade de alimentos, mas sim é uma ideia de sobrevivência, ou seja, os seres mais aptos iriam continuar, iriam ser selecionados e passar as suas características. E dessa forma, em 1859, após receber uma carta de outro importante cientista chamado Wallace, que dizia que a sua teoria estava correta, ele decidiu postar o seu documento A Origem das Espécies, onde ele dizia que, para ele, a ideia correta é da seleção natural, em que o meio ambiente seleciona as características mais aptas, melhores para aquele ambiente que um determinado indivíduo possui. E dessa forma, essas características seriam passadas de descendente para descendente, mas não saberia como. Ele não sabia explicar como essas características eram passadas, sabia apenas que elas eram passadas. Então isso é uma coisa muito importante para agora que vem o neodarwinismo, porque o neodarwinismo é basicamente a junção, né, da seleção natural, só que somadas com a ideia de mutações, de variabilidade genética, de genes e várias outras coisas que eles não sabiam na época. Então é uma junção para poder explicar como essas características eram passadas. Então agora vamos pensar um pouco sobre os exemplos. Primeiro vamos falar das girafas de pescoço longo. Bom, olhando nesse sentido, Darwin, né, o darwinismo acreditava que havia girafas de pescoço longo e curto. E o ambiente, né, através da seleção natural, selecionou a característica de pescoço longo como mais vantajosa. Com o tempo, as girafas de pescoço curto, como não tinha essa característica vantajosa, pararam de se reproduzir, pararam de existir. E dessa forma, a característica mais vantajosa, no caso, o pescoço, foi passado para os descendentes. Mas a gente não sabe como. O neodarwinismo ele diz que, através de mutações aleatórias, houveram girafas de pescoço longo e curto. O ambiente selecionou a característica do pescoço longo como mais vantajosa, e essa característica foi passada para os descendentes através dos genes. Então, vocês observam que os dois são baseados na mesma teoria, mas um explica como essa característica passa e como a população inicial começou. Então isso é muito importante, a diferença entre os dois. Não pode se falar, tanto no darwinismo quanto no lamarckismo, de mutações, de recombinação genética, de variação genética. Não pode, não existia isso na época. Isso passou a existir depois. Outro exemplo a gente pode dar são os peixes pulmonados. Então, para o darwinismo, haviam peixes com pulmão e sem pulmão. Com o tempo, né, a característica de ter peixes com pulmão foi selecionado pela seleção natural como mais apto. Essa característica foi passada para os descendentes. Para o neodarwinismo, mutações aleatórias formaram peixes pulmonados e não pulmonados. Aí o ambiente selecionou a característica de pulmonados como mais vantajosa, e dessa forma ela foi passada para os descendentes através de genes. Então, basicamente, essas são as 4 principais características. Então aqui eu vou deixar um resumo, né, da diferença entre Lamarck e Darwin. E aqui um resumo entre Darwin e neodarwinismo, que é muito importante a gente entender as diferenças. Então, basicamente, Lamarck, lei do uso e transmissão das características. O darwinismo, seleção natural e a transmissão das características. E o neodarwinismo, explicar como essa transmissão das características ocorre no darwinismo. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu recomendo também que vocês observem um pouco, né, em relação à anatomia comparada que está no vídeo anterior de biologia, que é muito importante, né, quando a gente também fala de Lamarck e Darwin, porque a gente consegue observar, né, a evolução dos seres vivos através, né, da anatomia comparada. Então, observem também o vídeo anterior. E é isso, bom estudo para as provas e obrigado. Valeu!